Então, pessoal, novamente bom dia para aqueles que chegaram aí no último instante, foram preparar o seu leitinho com chocolate para acompanhar a aula. Então, pessoal, seguinte, nessas 3 aulas que nós tivemos sobre resistores, na verdade sobre associação, né? A gente vai finalizar num total de 6 aulas sobre resistores, né? Desde o que é um resistor até a sua associação. E hoje nós vamos conversar sobre vamos dizer assim, a junção dos 2 primeiros casos, que é a associação em série e paralelo. A gente vai ver a associação mista, tá? Então vocês estão vendo aí que a gente está no livro 15, módulo 87 e 88, tá? Esses 2 módulos, na verdade, vão trabalhar justamente com essa associação. Então não se assustem, pô, 2 módulos em uma aula, não tem problema, galera, porque ele trata a mesma coisa. Porque essa parte é o que mais vocês precisam exercitar. Vamos dizer assim, um assunto que é recorrente. Se a gente pensar em provas de vestibular e concurso, que tá direto, desde o Enem. Pode ser uma questão bem simples, pensando em como associar tais equipamentos, até, né, questões que vão exigir vamos dizer assim, uma interpretação maior no cálculo. Então, por isso que vocês vão ver que tem bastante exercício. Como essa semana não teremos a lista de exercícios no estudos, eu proponho para vocês assim, façam os exercícios da apostila, que estão muito bons, e pratiquem. Não tem, galera, para aprender isso aqui tem que praticar. Eu não sei como é que vocês estão sentindo esse conteúdo dessa maneira à distância. Espero que todos estejam assimilando. Por quê? É o ponto central, tá? É o ponto onde se tem maior dificuldade. Vocês encontram isso. Eu encontrei assim essa dificuldade, tá? Não pensem porque eu sou professor que eu não senti dificuldade nisso. Na verdade, eu saí do ensino médio sem entender muito a questão do circuito, tá? E aqui eu vou tentar trazer para vocês como se fosse um aluno que aprendeu, o aluno que tinha dificuldade e que aprendeu isso. Então, não era o cara mais safo que sabia fazer de tudo ali. Não, eu tive muita dificuldade e a maioria tem, porque é um assunto que vai exigir de vocês interpretação. E vocês vão ver agora, tá? Aí, Josi, não me assusta. Não é questão de assustar. Vocês vão ver que é muito legal. Depois que tu aprende a lógica, cara, tu quer desenvolver vários circuitos, né? Mas se tu não pegar desde o início, fazer com calma, não tem. Então vamos lá. O que vai se tratar disso? Vocês vão ver que eu vou ter só 2 exercícios nessa aula, porque os 2 exercícios vai dar bastante discussão para nós, tá? Beleza. Vamos lá. Olha aqui. Vamos fazer um breve resumo do que a gente estudou, porque esse resumo ele tem que estar na cabecinha de vocês. Do que é um circuito em série, o que é um circuito paralelo. Ele é fundamental. Então, você saber identificar o que é o circuito em série, o paralelo, porque na hora de cair um exercício disso e tá os dois misturados, isso aí é um dos pontos que a maioria erra, não saber o que é série e paralelo. Por mais que as 2 aulas anteriores que tratou separadamente o série e paralelo, ficou claro, mas junta isso, não é simples, tá? Então você tem que identificar o que? Qual é a principal característica da associação em série? É que existe um único caminho para a corrente elétrica passar entre os resistores. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: você está naquele emaranhado de circuitos, olha entre os 2 resistores. Se existe um único caminho, é sinal que é a associação em série. Mas se tem um outro caminho aqui, um outro fio saindo entre os dois, já não é mais em série. Por quê? Qual é a característica do em série?
a característica do em série é que todo mundo naquele trecho do circuito vai ter a mesma corrente, né? E o circuito em série também, nós sabemos que ele divide a potência não, o potencial, a DDP. Uma coisa que é bem interessante, caiu em alguns exercícios que nós fizemos até no estudos, é o seguinte: todo mundo já utilizou o transformador, né? Na verdade, o transformador está no nosso dia a dia, como fonte. Tipo, o carregador do celular de vocês, ele pega 220 e transforma em 5 volts, é um transformador. A fonte do notebook, outras fontes, tudo que tiver fonte, né, que tipo o notebook funciona com 12 volts, né, acho que o videogame de vocês, né, qualquer um vai ter uma fontezinha, os computadores em geral, né. O que que acontece? Se tu não tem essa fonte, tu pode utilizar um artifício de colocar um resistor em série, que ele vai dividir a potência. Tinha um exercício no estudos bem interessante. Quem fez, ele deixa essa ideia bem claro, né? Eu precisava ligar uma lâmpada, um equipamento, uma máquina, não lembro agora, só que ele funcionava 110. Eu tinha uma rede de 120, de 220, 240. Então, se eu ligar um outro resistor, né, em série, um outro equipamento, no caso, que possibilite chegar a tensão ali, o que vai acontecer? Não vai ter o risco de queimar. Então, cada vez que tu coloca um resistor em série, você está dividindo a tensão que ele vai receber. Consequentemente, diminui a corrente. Vocês mais adiante vão ver que todo o LED, desde as lâmpadas de LED que vocês compram para ter em casa, elas têm ela tem um resistor em série. Por mais que vocês não vão conseguir enxergar isso de imediato, mas se tu pegar a plaquinha do circuito, vai ter um resistor, tá? Então, basicamente isso, né? E para calcular a resistência equivalente, basta somar o valor das resistências que estão em série. Então, esse foi o resuminho aí da associação em série. Agora, falando do paralelo, seguinte, você sabe que vai ser ao contrário do em série. O que ele vai dividir vai ser a corrente elétrica. E essa corrente elétrica total, ela depende da demanda. O em série também dependia da demanda também, né? Só que aqui tem uma história que é bem interessante. Cada corrente elétrica aqui vai ter um valor conforme a resistência. Aquele que tiver menor resistência elétrica passará maior corrente elétrica, tá? Então, a gente tem uma característica aqui que todos os resistores são independentes entre si e todos estarão recebendo a mesma DDP, né? Então, a DDP aqui é igual, é direto. Todo mundo recebe a mesma quantidade de energia, tá? Agora, tem uns detalhes aqui que são importantes a gente conversar. Por que é perigoso ligar vários equipamentos na mesma tomada? O que isso significa? Né? Não sei se na aula gravada lá eu deixei bem claro isso ou se eu deixei para tocar agora aqui. O que vai acontecer? Se você analisar, né, cada vez que tu liga em paralelo, você vai diminuir a resistência equivalente. Como assim, Josemar? Vamos ver um resuminho aqui? Então, imagina que eu vou ligar aqui, ó, várias resistências. Tu sabe que quando nós temos para N resistores iguais, né, lembrando que isso aqui são dois casos que derivam dessa equação geral, vamos pensar aqui, ó, eu vou estar diminuindo. Então, se eu tenho 3 resistores, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu tenho 3 resistores R, o mesmo valor, né? Vai ficar R sobre 3, certo? Supondo que todos tenham o mesmo valor R, né? Isso, assim, é somente para aqueles que têm o mesmo valor, Josemar? Não, pode ser diferente. Eu estou falando que aqui é só para a gente analisar essa questão, né? De você ligar vários equipamentos, porque nem todos os equipamentos têm a mesma resistência. Agora, se eu ligar em série, né?
Se eu ligar em série, como é que fica a resistência equivalente? Tu sabe que vai ter que somar, né? Então vai ficar 3R. Notem a diferença do paralelo e do em série. E o que isso reflete naquele questionamento que eu trouxe para vocês? Toda vez que tu pega um Benjamin ou um T, né, como nós conhecemos, você está ligando eles. Tá ligando? Aí tu liga, nossa, tu faz ali um emaranhado. Cada vez que tu tá ligando ali, tu tá puxando mais corrente. Para puxar mais corrente, tu tá diminuindo a resistência equivalente. Por isso que pode dar uma sobrecarga. Porque cada vez que tu liga, vai botando T, ali tu tá botando mais equipamento em paralelo. Mais equipamento em paralelo diminui a resistência e aumenta a corrente que vai passar. E dependendo, a tomada não suporta o T, né, não suporta também essa carga, e aí ele vai dar sobrecarga caindo do disjuntor. Então, resumindo a história, quanto mais equipamentos vocês ligarem em paralelo, ou seja, numa mesma tomada, você diminui a resistência equivalente daquele ponto, fazendo com que possa ocorrer uma sobrecarga. E aí dá um curto-circuito, vai derreter o conector e aí já sabem a história que pode acontecer, né? Mas Elita, pensa comigo. A Elita pergunta: não faz sentido para mim ser menor a resistência total adicionada mais os resistores. Olha para o que eu escrevi ali. O que acontece? Vamos pensar. Quando está em série, não aumenta a resistência, tu não vai somando a resistência de cada um? Agora, o que acontece quando tu aumenta a resistência no paralelo? Tu vai aumentando e vai aumentando a corrente total, tá? Então, porque tu tem que fornecer a mesma energia. Todo mundo está recebendo 220 volts. Só que a corrente total tem que ser maior para suprir todos aqueles equipamentos que estão ligados na mesma tomada. E só faz sentido você conseguir fazer funcionar todo mundo se passar mais corrente. Para passar mais corrente, tem que diminuir a resistência equivalente. E isso está demonstrado na equação ali. Então, olha para a equação ali, Elita, ou quem tiver dúvida, porque não é uma coisa trivial, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é um detalhezinho, e já caiu em questão de vestibular isso. Essas perguntinhas bobinhas, mas que eu estou batendo aqui com vocês, tá? Então, assim, ó, quanto mais, por isso que eu considerei resistores iguais, tá? Isso aqui vai ocorrer para resistores diferentes. Imagina, se eu colocar 10 resistores em paralelo, vai ficar R sobre 10. Se eu botar 10 resistores em série, vai ficar 10R. Né? Isso supondo que são iguais. Já falei que pode ser diferente. Então, isso aqui demonstra que o em paralelo atinge maior potência. Isso aqui já caiu até para vocês, assim, ó, qual é o circuito que aquece mais rapidamente uma quantidade X de água? É em série ou em paralelo? Logicamente, se ele dá essas duas opções para você, é o paralelo, porque o paralelo tem menor resistência equivalente. Anota isso, galera. Dá uma pausa aí no que você está assistindo, além da minha aula, brincando. Vai e anota, tá? Anota isso porque é importante, tá? Certo? Porque isso aqui que eu falei para vocês com relação à potência, resistência equivalente, do paralelo em série, é fundamental. E vocês vão ver agora no que a gente vai entrar na aula. Vocês têm três maneiras de calcular resistência equivalente. Então, tudo depende do caso que você tem, tá? Certo? Se alguém precisa... Bom, tá gravado, né? Não precisa eu repetir. Então, tá sendo gravado. Fala, Isadora, o que aflige o teu coração? Você simplesmente me chamou. Bom, tá. Posso usar a equação geral mesmo para os casos particulares, né? Pode, funciona, porque os casos particulares
são a derivação daquele ali. Só que assim, ó, imagina tu ter 10, 20 resistores iguais, vai ficar louca fazendo a equação geral, tá? Aí que tá, Elita, essa tua pergunta foi importante. Uma coisa que a maioria sai do estudo de resistores é achar que, tipo assim, um chuveiro, tá? Um chuveiro aquece porque a resistência aumenta. Não. E tome cuidado com isso. É a resistência que esquenta a água. Sim. Mas cada vez ela vai esquentar mais conforme vai passando maior corrente. Então, sabe aquela história de você girar o botãozinho tipo nas duchas eletrônicas? Por que ducha eletrônica? Porque eu tenho um potenciômetro, um resistor variável, que ele é mais preciso. Então eu tenho maior faixa de temperatura. Então o que acontece? Você vai girando, você vai dando maior precisão ali, mas se eu quero água com maior temperatura, eu tenho que diminuir a resistência. Vai passar mais corrente lá naquele filamento que aquece, fica incandescente. Se eu quero água com menor temperatura, mais fria, eu vou ter que aumentar a resistência diminuindo. Lembre-se, diminuindo a corrente. Lembre-se que a potência sempre está associada à quantidade de corrente. A resistência só limita isso, tá? Quando eu falo em resistência do chuveiro, é a resistência que aquece, mas eu vou permitindo passar mais corrente lá ou não. Tá? No caso, uma ducha eletrônica tem duas resistências, né? Tem um potenciômetro, que é mais preciso, que permite passar mais ou menos corrente na resistência lá em cima. Tá? Gabriel, então se a quantidade de energia diminui conforme os resistores em série, não teria como ligar vários ao mesmo tempo na tomada, né? Não sei se entendi. É isso, Gabriel. Qual é o problema de eu ligar em série? Eu teria que manter todo mundo ligado. Não ia chegar a tensão necessária. Ou seja, não ia funcionar. Ia passar corrente, mas não ia funcionar. Boa parte dos equipamentos não iam funcionar com o direito, entendeu? Não ia nem acionar, entendeu? Por isso que é complicado você colocar em série. Divide a tensão, tá? Bom, vamos para o que interessa lá. Elita, eu consegui te responder nesse aspecto, Elita? Dá um som ok, se não, manda uma pergunta novamente. Ah, ótimo. Tá. Vamos lá então, galera. Agora a gente entrou na aula. Mas assim, é toda uma revisão, tá? Para eu explicar para vocês. Essa aula pode ser bem curtinha, mas eu preciso, como a gente está tão distante, eu preciso fazer essa recapitulação, esses pontos, tá? Então, o que é a associação mista? A associação mista, ela vai juntar esses dois circuitos. E aqui vem vamos dizer assim, alguns aspectos, tá? E aí que vocês vão precisar para interpretar. Assim, ó, vocês pegando o jeito, vai tranquilo. Então, é um processo lento, tá? Por isso que é legal que, como não tem a lista no estudos, o plantão, semana que vem, com certeza, no plantão vocês vão estar enlouquecidos. Eu espero, né, que é essa a função de vocês estarem aprendendo. Como é que a gente resolve um circuito misto, que vai ter série paralelo? Como é que eu identifico? Vocês estão vendo aí, né, um caso genérico. Por aonde que eu vou começar, né, a analisar um circuito desse? Bom, para começar, você sempre vai olhar, tu não pode dizer assim, eu quero já calcular a resistência equivalente entre esses dois aqui ou esse aqui. Não, primeiro passo, olhar sempre o resistor mais externo. Tu nunca vai começar por dentro desse circuito. Então essa aula, por isso que eu estou falando, é mais prática. A gente vai fazer dois exercícios que vão pegar, né, dar esse exemplo. Então eu vou olhar o resistor que está mais afastado, mais na parte externa do circuito, e vou analisar ele com o mais próximo. No caso R1 e R2 estão em paralelo, então eu faço justamente a resistência equivalente disso, tá? Então sempre
vou começar pelo resistor mais externo. Vamos aplicar isso? Tá? Vamos aplicar isso nesse exemplo. Esse exemplo é da apostila, não é o exemplo em si, mas é o exercício 6, tá? Que eu já vou fazer com vocês aqui. E depois tem um segundo exercício que eu adoro ele, já caiu em várias provas. É bom manter uns exercícios assim, né? Então, como é que vamos fazer essa história, tá? Amanhã não tem, essa semana vocês não tem monitoria, tá? Só semana que vem, pelo que eu lembro. Então vamos lá. Como é que a gente resolve um circuito desse? Olha o que ele está pedindo aqui. A figura mostra um circuito contendo 3 resistores, tá? 3 resistores, prestem bem atenção, ligados a uma fonte de tensão de 48 volts. Calcule a resistência equivalente. Olha o que ele está pedindo, só a resistência equivalente. Melzinho na chupeta aqui para vocês, ó. Simples, simples. Mas olha o que acontece. Vocês, a maioria, vai querer fazer isso aqui, ó. Ah, esses dois estão em série. Soma e depois faz com esse. Não. O que eu acabei de falar? Espero que vocês tenham anotado. Se não tem anotado, ficou gravado, né? Olha a vantagem. Mas olha aqui. Eu tenho que pegar o resistor mais externo. Esse exemplo deu coincidência. E assim, ó. Vamos dizer assim, deu coincidência com o exemplo geral lá que eu fiz com vocês. Então, esse cara é o resistor mais externo. Então, olha para ele. Quem está mais próximo a ele? É esse cara. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Concordo que estão em paralelo? Por que eu sei que estão em paralelo? Porque entre os dois não existe um único caminho. A corrente elétrica, quando sai daqui, ó, ela vai vir e vai se dividir nesse nó. Uma parte vai vir para cá, a outra parte vai descer. A gente pode dizer que vai se dividir em 1 e 2. Tá? Então, notem que eu vou ter que analisar esses dois e depois desses dois aqui analisados, né, feita a resistência equivalente, eu passo para esse. Então, vamos fazer lá certinho. Eu vou pegar um espaço maior aqui, tá? Para poder riscar com vocês. Então, o que nós vimos? A gente vai sempre adotar a corrente convencional. Então, essa corrente elétrica ela sai, né? E eu sei que ela vai vir para cá. Ela vai se dividir em duas. E 1 e 2. Por que eu faço isso de saber como é que a corrente vai estar no circuito? Porque eu vou saber se ela vai se dividir ou não e me ajuda a ver se está paralelo. Então, eu sei que esses dois caras, como eu fiz o desenho ali anteriormente, estão em paralelo. E a pergunta que está trazendo aqui a questão é qual é a resistência equivalente total. Quem é a resistência total desse circuito aqui? Quem é a resistência total? Então vamos lá, vamos fazer a equivalente desses dois caras. A equivalente desses dois caras que estão em paralelo. Aqui eles estão em paralelo. Me ajudem aí, como é que a gente faz a resistência equivalente de dois resistores em paralelo? Dois resistores paralelos diferentes. Estão lembrados como é que se faz? Por isso que eu fiz aquela revisãozinha ali com vocês. Você vai fazer o que? Produto pela soma, né? Estão lembrados? Sim? Não? Tá tudo certo? Isso, Rebeca. Muito bom. Muito bom. Tá. Josemar, eu poderia fazer pela fórmula geral? Poderia fazer. Então, produto pela soma seria o quê? Né? Tu vai pegar ali, ó, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Né? O que tu vai ter aí? Tu vai ter 18 dividido por 9. Então, a resistência equivalente nessa parte do circuito vai ser de quanto? Né? 2. Perguntas aí, pessoal? Uma coisa? Tá tudo certo?
tá? Então, se eu fosse desenhar esse circuito, tá? O ideal, gente, o que eu aprendi no meu ensino médio e que todo mundo aconselha, é que você vai fazer isso com muita calma, tá? Porque a gente vai desenhando circuitos. Para aqueles que são muito ágeis no pensamento, que não é meu caso, né? Eu tenho um processador bem lerdinho, então eu vou desenhando, né? Vai acalmando a minha mente. Olha aí, eu não consigo nem falar. Então, o que que acontece aqui, ó? Como é que fica esse circuito, se eu for analisar? Lembrando que quando você calcula a resistência equivalente, não quer dizer que desapareceu aquilo ali. Simplesmente é porque eu estou representando aquele trecho. Esse trecho aqui do circuito vale 2 ohms. Então é como se eu tivesse um circuito assim, ó, com um resistor equivalente de 2 ohms, né, ligado a um outro resistor de 6 ohms. E agora a gente consegue enxergar que ele está em série, né? Muitos não vão enxergar isso. Então, o nosso circuito, se eu fosse olhar assim só para equivalente, olha aqui, ó. Então, aqui a DDP é 48 volts. Então, como é que a gente faz agora a resistência equivalente ali? Tá? Tranquilo, tudo certo, que bom. Soma, muito bom, Carolina. Tá? Porque estão em série, um único caminho. Então, nós chegamos aqui à resistência equivalente total, né? Bota aqui total, aonde vai ser a soma aqui, 2 mais 6, 8 ohms. E terminou a questão. É assim sempre, Josemar? É lógico que não. Tudo começa com uma coisa tranquila. Isso é, não, vai ser assim. Agora eu vou brincar com vocês com as possibilidades. Se estivesse em condições normais, na verdade, boa parte pode começar. Então, assim, ó, o que que eu quero dizer? Essa é uma questão que geralmente colocava, que ela está na apostila, eu colocava como possibilidades. Vocês sabem como é que eu faço nas aulas, né? Eu brinco assim, ó, essa questão tem possibilidades, porque isso vai gerar questões na prova, né? E como assim? Vamos pensar na próxima prova que nós teremos, que com certeza, certamente, naturalmente, vai cair esse assunto. Então, olhem para essa questão. E aí, o que que eu posso pedir para vocês? Vamos fazer até junto, né? Pensando em possibilidades. A questão acabou aqui. Essa é a resposta. Fechou. A resposta está aqui, né? Mas o que que eu posso pedir mais aqui? Que podendo explorar? Eu posso pedir a corrente elétrica total, né? Eu posso pedir a corrente elétrica, eu posso pedir a potência dissipada. Olha que riqueza de detalhes. Quanta coisa que se pede só você explorando esse exercício. Então, nós sabemos que a resistência equivalente é 8, né? Vamos supor, então, ó, vamos colocar assim, pensando nas possibilidades, tá? O que que seriam essas possibilidades? Essas possibilidades é o que que eu consigo tirar dessa questão, né? Lógico que daqui pode cair uma questão de somatória, tanta coisa que pode ser feita aqui, né? Como eu falei, corrente total. Qual é a corrente elétrica total, né? Qual é a corrente elétrica total? Bom, para fazer isso, vamos pensar aqui, letra A. Corrente elétrica total. Para pegar a corrente elétrica total, eu vou usar o tal do URI, né? O URI. Por quê? Só que aqui eu vou usar a resistência equivalente total, né? Então, nós temos aqui, vamos fazer o exercício, 48, né? A resistência equivalente, 8, e aqui a corrente. Então, a corrente total, ela vai ser justamente 48 dividido por 8. Alguém falou alguma coisa aqui? Não. Tá? Então, vocês vão ter esse aspecto aqui, tá? Da corrente total.
Aqui 6, tá? 6 amperes. O que mais que eu posso tirar aí? Josi, tem como relacionar R2 com R3? Opa, R2 com R3? Não diretamente. Não diretamente, tá? Por quê? Você sempre, Luísa, vai olhar com aquele resistor que está mais próximo. O mais próximo está o R1. Então, isso é Nossa, essa tua pergunta ela foi fundamental. Porque tem um pessoal que já vai querer somar tudo, embolar o meio de campo. Por isso que tu nunca começa do meio, sempre do último resistor, que está mais afastado. Tá? E aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Vamos colocar aqui o mundo de possibilidades, né? B. Qual é a corrente I1 e 2? Exercício, tarefa para casa, tá? Que legal que eu sou. A potência, vamos deixar a potência no resistor 2. Potência no R2, tá? Aí se divirtam. Então, vocês aqui, vocês viram que quando pega um exercício desse, primeira coisa, né? Tu vai achar desse primeiro momento, a gente vai fazer já outro. Em 10 minutos a gente vai pro outro. É menos. Eu tive que achar resistência equivalente e depois corrente total. Esse, vamos dizer assim, é o caminho base, tá? Sempre simplifica o circuito primeiro. Às vezes ele vai pedir assim para vocês, numa questão dessa. Encontre a potência dissipada no R3. Aí tu vai olhar, mas como é que eu vou chegar lá? Tá aqui o passo. Primeiro eu tenho que simplificar o circuito, achar a corrente total e assim eu vou conseguir achar a potência dissipada no R3, tá? Então tem todos os passos. Antes era mais simples para vocês que tinham separado, agora não. Então a ideia é essa, tá? Esse aqui é um exercício que já está na apostila de vocês, é o número 6, tá? Eu coloquei como exemplo. Vamos adiante. Tem alguém com mais uma pergunta? A corrente que passa por R1 passa por R3. Uhum. E a corrente que passa por R2 também passa por R3? Isso foi uma pergunta ou foi... Peraí, por que tu não multiplicou por 8? O R2? Ô, Josi, Oi, fala, Elita, é bem melhor. tipo Fala. assim, o que que eu pensei? Tá, a corrente está passando. A Aham. corrente vem, quando ela passa por R1, depois ela passa por R3. E quando ela passa por R2, depois ela também passa por R3. Sim, Então, tipo, para mim faria sentido multiplicar o 8 por 2, já que além, tipo, os dois, o R1 e o R2 ficam com 2 ohms e os dois passam pelo 6 ohms depois. entendi. Só que tem um detalhe aqui, ó. O que que acontece, Elita? Quando ela vem aqui, o que que tá vindo? Tá vindo, eu não sei se eu entendi certinho, mas olha aqui, ó. Tá 6 amperes. Esses 6 amperes se distribui. Não posso dizer que é igual porque os resistores não são iguais. Estão lembrados? Não são iguais. Então, isso aqui é proporcional, vocês sabem disso. De cabeça, de repente vocês vão conseguir. É um exercício para casa. Só que aqui, quando chega aqui, eles vão se somar de novo, né? Então aqui vai ter 6 amperes de novo. Então, só nesse trecho aqui que se divide. O I1 não é o mesmo o I total aqui. Aqui quem está passando no R3 é o I total, 6 amperes. Tá? Então tome cuidado. Claro que se tu olhar para cá, para esse circuito, todo mundo está recebendo 6 amperes. Tá? Agora, uma coisa que a Elita falou ali, que eu não sei se... O que que acontece se eu pegar, somar 6 vezes 6? Eu posso achar a DDP aqui, olha aqui, outra possibilidade. Qual é a DDP que esse cara está recebendo? Se lá é 48 volts. Então, se tu pegar
e multiplicar 6 vezes 6, 36 volts. Olha que interessante. Dos 48, ele pega 36. O que sobra para cá, tu já consegue saber. Olha, aqui já tem várias sacadas para vocês descobrirem a corrente. Tá? Elita, eu não sei se era isso. Abre o microfone aí e conversa comigo. Essa coisa de escrever ali, às vezes eu não consigo interpretar. Fala. Bom, eu acho Era que eu isso? entendi. Entendeu? É tipo, é como se você tivesse pegado o R1, R2 e transformado num resistor só. Tipo, que Isso, você isso. escolheu. Ok, Exato. agora entendi. Tá? Fechou. Ótimo. Muito bom, galera. Ó, agora, assim, ó, faça com calma, tá, gente? Como eu falei, assim, ó, é um momento bem de bastante questionamento, bastante exercício. A aula de quinta-feira eu vou falar de outro aspecto disso aqui, tá? Do curto-circuito. Então, eu vou trazendo alguns elementos que vão ajudando vocês a resolver circuitos que são complexos, tá? Então, a gente vai ficar aí uma semaninha nessa parte aí. Agora eu vou passar para o próximo exercício, aonde ele vai pedir o seguinte, olha aqui, ó, esse exercício já é mais um pouquinho mais complicado, né? Porque ele já não está tão simples assim para você visualizar. No circuito abaixo, a corrente elétrica que passa pelo trecho AB vale 1 ampere, tá? 1 ampere. Então ele está dizendo que aqui sai 1 ampere, tá? 1 ampere. E ela, lógico, que aqui eu tenho que esse cara está em paralelo com esse e com esse. Josemar, como é que tu sabe que está em paralelo? Lembra daquela dica que eu dei. Se tu seguir a corrente aqui e tem mais de um caminho, tu sabe então que a resistência elétrica ela está em paralelo, porque ela vai se dividir a corrente elétrica, tá? Que nem esses dois. E olha que demônio, ele está pedindo esse cara aqui. Eu tenho todo mundo, mas ele tinha que me pedir esse cara, o valor dele. Então, qual é o caminho, né? Eu achar a corrente total até onde eu consigo e vamos dizer assim, a resistência equivalente. Então, eu vou abrir aqui um espaço para a gente fazer bem bonitinho. Pelo menos eu vou deixar iniciado aqui com vocês, né? Eu tenho 5 minutos, 6. Então aqui está saindo uma corrente de 1 ampere, né? 1 ampere, tá? 1 ampere aqui. Então como é que eu vou fazer? Então lembrados da minha dica? Sempre vai pegar o resistor mais afastado. Começa de fora para dentro. Se eu tentar resolver essa bagunça aqui do meio, não vai conseguir, vai emperrar. Então, primeira coisa, assim, é um trabalho bem lento que nem eu. Olha e vê aqui. Esses dois caras, eles estão como, né? Como tu sabe que 1 ampere vai na direção de A e não de B? Ah, muito bem, Gabriel. Uma coisa, tá? Ele falou aqui de no trecho AB, mas tá lembrado que a gente utiliza o sentido convencional da corrente, que sai do positivo, aí vai pro A aqui, tá? Então eu estou adotando sentido positivo, que sai sentido convencional, desculpa, tá? Não é o sentido positivo, certo? Então vamos lá. Vamos lá que me perdi aqui. Fechou. Então, o que acontece? Eu tenho esses dois resistores. Como é que esse circuito fica? Eu tenho dois resistores em paralelo que são iguais. Então, vocês aprenderam que todo resistor é paralelo igual. Eu vou pegar a resistência, que é 20, e dividir pelo número de resistores iguais. Isso vai dar 10. 10 ohms. Tá? Então, tu vai pegar aqui, guri. Vamos desenhar. Josemar, eu não tenho paciência para desenhar. O problema vai ser o teu, porque eu me perco. Eu tenho que desenhar.
Eu não tenho essa habilidade de fazer mentalmente tudo. Então, positivo, negativo. O que acontece? O desenho é importante, tá? Eu relaxo a minha mente para pensar o que está acontecendo. Senão eu fico em pânico, apavorado e não consigo fazer. Então, olha aqui, ó. Não, mas uma das dicas é justamente você representar essa simplificação, para você visualizar tudo que está acontecendo, tá? Não é uma questão só de relaxar a mente, é de você poder visualizar o circuito como um todo, senão fica muita riscaria. Então, olhem para cá, aqui é o nosso resistor, que é de 10 ohms. Então, notem que ele ficou o quê? Em série com esse. Na verdade, todo esse trecho já estava em série com aquele, né? A gente teve que simplificar. Então, olha aqui. Lembrando que aqui sai 12 volts. Como é que eu faço para achar equivalente desses dois caras que estão em série? Por que eu sei que está em série? Porque existe um único caminho entre eles. O que o Victor fala ali? Léo, concorda com você, Josi. Tá bom. Olha aqui. Tá? O que tu faz? Tu vai pegar a equivalente entre esses dois. Então, aqui é de boas, de barbada, como diz na minha terra. Vai ser 20 ohms. Por que 20 ohms, Josemar? Porque você vai somar a resistência equivalente. Então, ao fritar dos ovos, você vai chegar nesse circuito tão belo, tão rico em detalhes, que estou desenhando aqui para vocês. Eu não consegui resolver ainda esse problema. Tem os colegas aí que me falaram que faz um Ctrl Z, Ctrl V, não sei, cara. É o problema aqui no PowerPoint mesmo. Quando eu uso, o outro programa não dá esse riscão aqui. Então, vamos analisar aqui, ó. Como é que fica esse circuito? Esse circuito ele vai ficar algo assim, ó. É como se eu tivesse um resistor de quanto? De 20 ohms ao total. Então, olha que loucura, gente. Esses três resistores aqui equivale a 20 ohms. Toda a resistência desse circuito aqui é 20 ohms. E aí nós temos, né, a resistência. Eu acho que até acabou a aula já, né? Deixa eu ver o tempo. Eita, ali 1 minuto. Vou acabar. Se passar um pouquinho, vocês me esperam. Não vou me deixar falando sozinho. 12 volts. Positivo ou negativo. Tá? Então, olha aqui, galera. O que acontece? Agora a gente simplificou o nosso circuito, tá? Lembrando, gente, quem conseguir fazer isso sem desenhar, fica à vontade. Eu desenho, sinceramente, a maioria dos professores vão ensinar vocês a simplificar o circuito e desenhando essa simplificação para não se perder, tá? Então, o que acontece? Sai a corrente total daqui, que é 1 ampere, e ela vai se dividir. Para cá vai vir uma parte e para cá vai vir outra. E agora vem a sacada. Agora, se tu sair, tu vai perder a explicação. Por mais que eu sei que está gravado, mas tudo bem, eu tenho que causar esse impacto em vocês. Vamos dizer que é I1 e 2 aqui, tá? Então, o que acontece? Sai 1 ampere para cá e vai se dividir. Tu sabe que esse resistor R e o D20 estão em quê? Em série ou paralelo? Paralelo porque a corrente se divide entre os dois. Então, por lógica, esse cara recebe 12 volts e esse cara recebe 12 volts. Tá claro isso para vocês? Eu vou até perguntar. Tá? Alguém perguntou, já responderam. Por que era em paralelo e outro em série? Sofia, Josi... Tá, parei. Perdi aqui. José, José, né? Por que tu dividiu o outro e tu somou? Porque é em paralelo e em série, tá? Tem alguma dúvida? Entenderam por que é 12 volts para cada ali? Porque eu cheguei na situação que todos aqueles resistores estão em paralelo com o R. Aquele resistor R que a gente quer achar. Fechou, tá? Agora, o que acontece? Olha aqui. Aqui, olhando para cá, você tem tensão e resistência. Aqui eu consigo achar a corrente.
Se tu aplicar URI, né? Se tu aplicar o URI aqui direto, o que que tu vai ter, né? Tu vai ter 12 dividido por 20. Isso aqui vai dar 0,6 amperes. É isso, né? Me ajudem aí. Ó, 12 dividido por 20. Isso aí. Se aqui tem 0,6 amperes, já estou acabando a aula. 0,6 amperes e aqui sai 1 ampere, quanto que vem para cá? Por lógica. Quanto que falta para somar aqui para dar 1 ampere? Alguém me responde 0,4, muito bom. 0,4 amperes. 0,4. Olha que show. Que entusiasmado que eu tô hoje, né? Olha aqui, é 0,4. Bom, aqui fechou, né, galera? Olha aqui, não fechou nada. A gente tem que achar resistência, mas nós temos os dados para isso. Então, qual é o valor de R? Aplica a URI de novo. Né? O valor de R vai ser o quê? U sobre I. Eu sei que é 12 dividido por 0,4. E a resposta é quanto, gente? Faça aí, para mim. Quanto que dá dividido por 0,4? Exato. E aí nós concluímos a nossa aula tão bela, tão magnífica, de terça, sobre associação mista, tá? Então, assim, façam com calma. Isso vai levar um tempinho para a gente assimilar, tá? De repente já tem gente chorando, deprimida, não fique assim. Eu sei que esse isolamento causa isso, ainda mais a física, com resistores em série misto, paralelo, sei lá. Tudo com calma. A gente vai trabalhar essa semana, posso fazer na tutoria uma aula especial para isso, só de resolução de exercício. Então, vocês não estão desamparados. Ao passarinho da sabedoria, vocês têm todos esses exercícios para fazer, com muito estímulo. Certo, gente? Obrigado. Alguma dúvida que vocês queiram conversar, alguma coisa? Eu acho que não. Vamos tomar mais um leitinho com chocolate, eu vou preparar o meu. Tá? Um abração para vocês, obrigado pela presença, tá?